para que você esteja respaldado na verdade. Amém? Vamos estar lendo aqui esse apelo que Paulo escreve aqui nesse capítulo. Eu vou ler, eu botei aqui mais, queridos, mas na realidade eu vou ler, porque eu quero tratar 4 relacionamentos que nós encontramos nesse texto. Mas eu quero apenas abordar 2 hoje. Talvez na outra oportunidade eu pregue sobre os outros 2, mas hoje eu vou pregar apenas 2. Eu quero ler com os irmãos Romanos 12, de 1 a 5, depois de 9 a 13. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deixa eu ver aqui, volta para mim, por favor, esse capítulo, esse verso 3, esse aqui, verso 3. Porque pela graça que é me dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convenha saber. É o mesmo, né? É a mesma coisa? É a mesma coisa, isso mesmo. Mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Está certo aqui, porque tem uma outra tradução. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Agora o verso 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, bendito e santo, nós estamos aqui, ó Deus, para prestar a Ti um culto, porque reconhecemos que Tu és o nosso Senhor, reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, reconhecemos que o Espírito Santo é o nosso Consolador, e nós estamos aqui, Senhor Deus, estamos dispostos, Senhor Deus, a ouvir o que o Senhor tem preparado aos nossos corações essa noite, o que o Senhor deseja realizar, a obra que o Senhor tem trabalhado em cada um de nós. O Senhor quer dar continuidade, o Senhor quer aperfeiçoar-nos, ó Deus, para que cheguemos à estatura de varão perfeito, como era o Senhor Jesus. E assim, Senhor Deus, somos chamados, fomos feitos filhos, ó Deus querido, e nós queremos como tal, viver uma vida de semelhança a Cristo, nos identificando como filhos amados, como filhas amadas, Senhor Deus, para podermos, ó Deus, desfrutar de toda a vida abundante, de toda a graça, de toda a esperança, Senhor, que Jesus conquistou para nós ali no Calvário. E assim, Senhor Deus, isso está ofertado, está sendo oferecido, Senhor. Mas, Senhor Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, libere a nossa mente para a compreensão das coisas espirituais. Senhor, liberta as nossas mentes para que o diabo não nos mantenha ainda presos, aprisionados por fortalezas de pensamentos contrárias, ó Deus, àquilo que o Senhor quer que saibamos. Ó Deus, nós repreendemos toda a estrutura, todo o sofisma, tudo aquilo que se levanta contra o Senhor, contra o teu ensinamento, tudo aquilo que se levanta, Senhor, contrariamente aquilo que o Senhor quer que saibamos, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Toda mentira, todo engano, Senhor,
que Satanás venha a ser envergonhado nas nossas vidas. Senhor, que nós possamos, na autoridade de Cristo Jesus, Senhor, nos apropriar de todos os bens que o Senhor Jesus conquistou para nós no Calvário, e desta forma, Senhor Deus, viver esta vida abundante. É o que nós te pedimos, Senhor Deus. Espírito Santo de Deus, fala os nossos corações essa noite, para que sejamos renovados na tua verdade. É o que nós te pedimos, já agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amados, poder sentar. Queridos, como eu já estava falando, nós estamos vivendo um tempo em que muitos conceitos, muitas coisas estão sendo apresentadas, estão entrando sutilmente na sociedade. E a Bíblia fala, e nós sabemos que o mundo ele está envolvido, está comprometido com o maligno. Não podemos esperar nada de bom deste mundo. Não podemos esperar, queridos, nada que seja as práticas que nós vemos, os benefícios, as coisas que existem, de ajudar isso, ajudar aquilo outro. Sempre por trás tem algo que é de domínio, envolvimento satânico. Porque o diabo, ele quer iludir as pessoas, ele quer trazer uma falsa esperança, ele quer mostrar uma falsidade de bens, de benevolência, de cuidado, mas quando na realidade o que ele deseja é capturar o coração e a mente das pessoas, para que feche o entendimento acerca das verdades espirituais. E infelizmente, amados, ao longo da história, a igreja de Cristo, nos séculos passados, séculos 13 não, mas os séculos já 16, 17, 18, foram séculos que foram marcados por homens, por avivalistas, que realizavam obras não somente evangelísticas, mas realizavam obras sociais, obras ajudando as pessoas, com orfanatos, com asilos, com escolas, e com tantas outras ferramentas que eram utilizadas para auxiliar a sociedade. E dessa forma, o coração de muitas pessoas se abriram. A própria igreja primitiva lançou mão da execução desse amparo em meio à sociedade, ali em Jerusalém, daquela sociedade que estava ali vivendo, onde haviam pessoas que passavam necessidades, e a igreja do Senhor Jesus, vendo essa situação, que algo já era falado por Deus a Israel por muitos anos, Israel nunca atentou para isso, eles começaram a ajudar viúvas, órfãos, pessoas que eram de outras nações, que estavam, e dessa forma, queridos, o coração dessas pessoas se abriram, elas foram ajudadas, foram auxiliadas, e o coração delas se abriram, e ficou fácil, ficou viável para que o evangelho pudesse alcançar. Foi uma estratégia que o Espírito Santo lançou mão para poder alcançar o coração daquelas pessoas. E Jesus foi apresentado como aquele, não somente como o libertador, mas como aquele que supre, como aquele que abençoa, como aquele que provê, como aquele que está presente. E isso, queridos, foi algo muito importante, porque disparou o Evangelho. O coração de muitos se abriram para poder receber aquela doutrina. Para nós não é mais novo, mas aquele tempo era algo novo. Para vocês terem uma ideia, dentro da sinagoga, dentro do farisaísmo, entre os fariseus, entre os sacerdotes, aqueles que estavam seguindo Jesus, eles eram conhecidos como os do caminho, não eram conhecidos como cristãos, eles eram conhecidos como os do caminho. Os do caminho. Então, quando se falava esse termo, sabiam que eram os seguidores de Jesus, os do caminho de Jesus. E aí, queridos, essa doutrina, esse ensino, que começa com Jesus e depois da sequência com os discípulos, ela começa a ganhar expressão, e a revelação da verdade, do entendimento,
começa a alcançar aquelas pessoas, e as pessoas vão abrindo seus corações e vão experimentando algo diferente, algo novo. Até mesmo porque a ressurreição de Jesus estava muito forte. Até o 3º século, queridos, da igreja, a pregação, o anúncio da ressurreição era muito forte. Quando a igreja, ela sai em todas as cidades da Macedônia, da Grécia, e é pregado, é anunciado, porque quando Paulo chega, queridos, nesses lugares, já possivelmente alguém já tinha levado, principalmente entre as sinagogas desse lugar, acerca da mensagem de que um galileu, um homem que anunciou o reino, que havia sido crucificado, que ressuscitou dentre os mortos. E isso impactou, preparou de antemão algo que chamou a atenção de muitos daquela época. Quando Paulo chega, quando Paulo começa a anunciar, ele começa a trazer o esclarecimento de toda essa verdade, e as pessoas, elas são impactadas com aquela palavra, com aquelas boas novas, e o Espírito Santo convence, mostra, testifica que tudo aquilo é verdade, e as vidas abriam seus corações e se entregavam ao Senhor Jesus, porque as mentes eram esclarecidas. E o diabo sabe disso. E o diabo, no trabalho dele, ele vem executando um trabalho sutil para poder cegar o entendimento dos incrédulos. Se não me engano, 2 Coríntios 4, 3 e 4, se eu não me engano, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Deus, que é Jesus Cristo. Só, queridos, que infelizmente, o que nós estamos assistindo hoje é que Satanás não está somente cegando o entendimento do ímpio, o entendimento daqueles que não têm contato com a verdade, o entendimento daqueles que estão à mercê das suas próprias vidas, dos seus conceitos, mas também cegando o entendimento da igreja. Isso me assusta, me apavora, queridos. Por quê? Desculpe a comparação, mas um boi, ele só deixa colocar a canga no pescoço, porque ele não sabe a força que tem. Se um boi soubesse a força que ele tem, ele não deixaria ser dominado por homem algum. Mas por que ele se deixa ser dominado? Porque ele não sabe. Ele não sabe. Você coloca uma argola, né? A gente vê, né, muitas vezes em filme, em algumas fazendas, algumas coisas, coloca assim uma pequena argola aqui, né? E com um simples barbante, qualquer coisa muito simples, muito fácil de ser rompido, consegue puxar um boi e leva ele para onde quiser. Se ele soubesse a força, ele não deixaria, ele não seguiria, ele não atenderia o comando. Mas por ele não entender, por ele não saber, ele se deixa ser dominado. Por isso, amados, o entendimento é algo muito importante. O entendimento vai fazer toda a diferença na sua vida. E eu quero trabalhar um pouquinho isso hoje com os irmãos, pela graça do Espírito Santo, para que nós possamos entender a importância desse assunto na nossa vida. Nós lemos aqui, queridos, logo nisso, a primeira coisa que nós vemos é mostrar um relacionamento entre o homem e Deus. Então, quero começar mostrando para os amados esse relacionamento, que é muito importante. Eu separei aqui uns itens aqui. E o primeiro versículo, versículo número 1, o versículo 1 do capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí, queridos, talvez você que já leu, já ouviu, mas talvez você não entende bem o que é apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. Talvez você não saiba bem o que é um culto racional. Nós vamos tentar compreender isso melhor essa noite.
Primeira coisa, queridos, que nós devemos entender é que Paulo, ele roga, ele suplica para que aquelas pessoas, pelo amor de Deus, apresentem os vossos corpos em sacrifício. Vamos lá. Então isso, apresentei os vossos corpos como sacrifício. Isso nos arremessa, queridos, no tempo dos cerimoniais. E no tempo dos cerimoniais, o que era feito? Qual era a exigência de Deus para a apresentação das ofertas? O ofertante que havia pecado, que havia cometido um delito, uma transgressão da palavra, das leis de Deus, em obediência, ele trazia a sua oferta, o melhor do seu gado, o melhor do seu rebanho, ele trazia esse animal e imolava esse animal, entregava o sacerdote, e o animal era colocado, ele substituía o ofertante. O animal era morto, para que o ofertante não morresse. O animal morto era o cumprimento que aplacava a ira de Deus sobre aquele ofertante. Mas quando Jesus morre, que é o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, ele retira do altar os animais, retira do altar a oferta de animais. Ele mesmo se coloca, ele mesmo é o Cordeiro Santo. E a partir de então, queridos, para nós nos apresentarmos em obediência, porque os cerimoniais era o resultado, obrigado meu amado, era o resultado ou a consequência da obediência. Então, na obediência, no entendimento, pela obediência da lei, eu apresentava aquele animal para que ele morresse em meu lugar e eu pudesse ser absolvido, ou aplacava-se a ira sobre mim. Quando Jesus morre, ele entra no lugar desses animais, ele mesmo se apresenta como o Cordeiro Santo de Deus, e uma vez só, uma única vez, é feito esse sacrifício, pela obediência de Deus. E nós que aceitamos o Senhor Jesus, recebemos o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, para que nos ajude, nos auxilie a viver uma vida de obediência. Então a primeira coisa que Paulo traz para nós aqui, é vivermos uma vida de sacrifício, apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma coisa que a gente precisa entender, queridos, nesse contexto, é que quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós nos colocamos, é importante nós entendermos que sacrifício é esse que eu apresento a Deus. Uma vez, queridos, é interessante nós entendermos que uma vez que nós entregamos a nossa vida a Deus, como uma oferta, em reconhecimento do sacrifício de Jesus, quando nós entendemos isso, a nossa vida, ela é colocada nas mãos do Senhor. E naquele tempo, queridos, uma vez que você apresentava a oferta ao sacerdote, você não poderia mais tomar de volta. Uma vez que você entregasse a sua oferta ao sacerdote para ser imolado, você não poderia tomar aquela oferta de volta. Isso nós entendemos, amados, que nós, uma vez que entregamos a nossa vida a Cristo, não podemos mais reavê-la. Ah, pastor, não pode? Pode, até pode. Se você quer abandonar a salvação, se você quer desprezar o amor de Deus, fique à vontade, você pode. Eu me refiro àquele que quer ser salvo, aquele que realmente quer viver uma vida abundante, aquele que realmente quer desfrutar das promessas vindouras, de viver no reino com o Senhor Jesus, de ressuscitar dos mortos, como Jesus ressuscitou. Uma vez que eu entrego a minha vida, eu não posso mais tomá-la de volta, eu não posso mais reaver, porque eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor Jesus. Eu elegi o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida.
Assim como aquela oferta era apresentada ao sacerdote para a remissão dos meus pecados. E se Jesus morreu apenas uma única vez, suficiente para a remissão dos pecados de todo mundo, então eu só posso apresentar a minha vida uma vez só e não mais reavê-la. A minha vida não mais me pertence. Eu entreguei a minha vida no controle do Senhor Jesus. Talvez esse, queridos, seja o primeiro problema para muitos dentro da igreja. Eu não sei o que te motivou a fazer parte de uma igreja, a se batizar. Eu não sei qual o motivo que te impulsionou para que um dia você viesse à frente e levantasse a sua mão. Mas eu sei que muitos, queridos, como eu tenho ouvido, foram por uma motivação, não a motivação de reconhecimento que Jesus é Senhor, que é Salvador, e a proposta de entregar a sua vida a Cristo. Veio porque precisava de um socorro, veio porque precisava de uma ajuda, veio porque alguém estava precisando, e aí foi junto para ajudar. Alguém precisava, alguém da família, precisava muito. Não, fulano precisa muito de Jesus. Eu não preciso, mas eu vou. Eu vou para ajudar. Eu vou para incentivar. Eu vou fazer esse sacrifício. Acontece muito isso, queridos. E a minha preocupação como pastor, queridos, é tentar trazer a luz do Espírito Santo de Deus para análise da minha decisão. Qual foi a motivação da minha decisão? O que me motivou a entregar a minha vida ao Senhor Jesus? Eu sei que a minha motivação, eu reconheci o amor de Deus pela minha vida. Eu entendi isso perfeitamente. E eu decidi naquela noite entregar a minha vida a Jesus e viver uma vida que agrade a Deus. Eu tinha 11 anos de idade e eu entendi isso. De lá para cá eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Sempre tive comprometimento com Deus. Sempre fui muito compromissado com Deus. Passei a minha puberdade, passei a minha adolescência, passei a minha juventude, servindo ao Senhor, temendo a Deus, separando o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, queridos, essa parte, quando Paulo ele roga para que nós façamos o nosso corpo um sacrifício santo, e talvez você pode pensar, mas como eu posso ser uma oferta agradável a Deus? Eu botei aqui algumas coisas, só apenas 4. Não deixe seus olhos verem coisas impuras, e eles se tornarão uma oferta agradável a Deus. Não deixe que os seus olhos vejam coisas impuras, coisas obscenas, coisas impróprias. Há um versículo que eu estou me lembrando aqui agora, mas eu não sei exatamente. Ele fala que todo aquele que enxergar a nudez de uma pessoa seja anátema, seja maldito. Todo aquele que enxergar a nudez de uma pessoa seja anátema. E o que nós estamos mais vendo hoje dentro da sociedade, queridos, outdoor de mulheres seminuas, revista nas bancas de mulheres seminuas, propagandas de mulheres seminuas. Ah, pastor, mas elas nunca estão nuas totalmente. Pois também seria demais, né? Você também está querendo muita coisa, né? Mas o traje que se veste, a maneira que se comporta, o que está vestindo. Por isso eu quero fazer um alerta também, aproveitar nesse ensejo, para minhas amadas irmãs. Queridas, por favor, em nome do Senhor Jesus, eu não sou contra calça leg, eu não sou contra vestimentas, e eu não estou aqui para implantar nenhuma doutrina de vestimentas, mas eu quero chamar a atenção das amadas irmãs, quando colocarem uma calça leg, quando colocarem blusas decotadas. Queridas, prestem bem atenção, eu já falei isso, mas eu vou falar de novo, acho que volta e meia eu tenho que falar isso.
Toda mulher que se arruma, ela sabe muito bem os pontos do seu corpo que serão salientados, que chamarão atenção. Seja suas pernas, seja o seu bumbum, seja os seus seios, seja o que for. Querida, quando você se veste dessa forma e sai na rua, eu sou homem e eu posso falar como homem, e aqui tem irmãos aqui que vão concordar comigo. Nós não, que a gente olha e a carne até levanta e desperta, mas a gente tem que rejeitar a carne, é isso que eu estou falando aqui. Eu não posso deixar que os meus olhos vejam e desejem algo ou pensem algo. Mas o ímpio, queridos, o ímpio, ele vai olhar para você e vai te desejar. Ele vai pensar, vai ter pensamentos eróticos, fantasias eróticas com você. Principalmente quando você faz um trajeto, seja no seu bairro, seja caminhando na rua da cidade, seja passando num ponto, que aquilo se torne frequente, aquela pessoa, queridos, aquele homem, ele vai ter pensamentos sensuais com você. Você vai ser alvo, você vai ser objeto de despertar sensualidade na vida daqueles homens. E isso se chama, queridos, isso tem uma prática que se chama, me ajuda aí, agora esqueci, falhou. Lascívia, isso aí, desculpe, lascívia. O que é lascívia? É despertar sensualidade em outra pessoa. E para você ver que isso é tão forte, que a lascívia, ela não é somente pela vestimenta. A lascívia vem da forma de andar. Uma mulher pode andar rebolando na rua, querendo despertar. Uma mulher pode usar um perfume com alguma intenção. A mulher pode ter um jeito de falar. Tudo que possa ser usado como lascívia para despertar sensualidade, tudo que desperta sensualidade é lascívia. E a palavra de Deus condena isso. Você não pode, minha amada, ou mesmo meu amado irmão, usar do seu corpo para se tornar objeto de lascívia. Então, amados, a gente tem que ficar muito atento com isso. Sabe por que eu estou falando isso, queridos? Porque o mundo é comum, queridos. Entendam só, o mundo é comum. É comum, queridos, você sair na rua, ver essas mulheres, coroa, tá? Mulheres que a gente olha assim, pensa que deve ter uns 50 anos, sei lá, talvez um pouquinho mais, de calça leg. Vai para uma academia, quer ficar tudo durinho, tudo arrumadinho, tudo no lugar, e bota a calça, e bota a roupa, tudo colando, tudo moldando o corpo. O mundo faz isso, queridos. Agora você, minha irmã, você é mulher santa. Você é mulher que é templo do Espírito Santo de Deus. Você é homem também, que de repente usa uma vestimenta, uma forma de agir, uma forma de se vestir, que chama e desperta a sensualidade. Amados, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E como tal, amados, nós não podemos despertar desejos sensuais com o outro. Aí você pode falar assim, pastor, mas não tem jeito, mas aí é problema dele. Você não é culpada, você não é culpado de despertar sensualidade. Você tem um camarada doido lá, que fica pensando troço a seu respeito, mas que você não seja o agente de despertamento dessa prática. Então é muito importante nós entendermos, porque o mundo, queridos, é muito normal. O mundo é comum, queridos, é muito comum. Agora então tem uma calça, existe uma calça aí que ela é franzida. Misericórdia. Estão rindo, né? Você já sabe que calça é essa, né? Vocês sabem que calça é essa, né? Mas isso é normal para o mundo, queridos. Isso é normal. Isso, é claro, eu não quero entrar aqui nesse mérito, nesse momento aqui, mas isso na vida das mulheres reflete um sentimento de necessidade de mostrar, de ser valorizada através do sexo, através da sensualidade.
A mulher que sente necessidade de expor o corpo para ser olhada. Tem mulher que eu sei que tem mulher que gosta de passar e ela dá aquela rabada de olho assim e vê que o cara está lá. Entendeu? Gosta, se sente empoderada, porque está ali toda gostosa, passando na rua e os homens estão olhando. Isso é um problema, queridos. Isso é um aprisionamento de um pensamento, de uma situação, de uma estrutura que de repente ela vivenciou lá atrás e se instalou na formação do eu dela e que ela se vê. Ela precisa despertar a atenção para ser valorizada através do sexo. Mulheres, principalmente, queridos, que não tiveram afetividade paterna, elas têm essa necessidade. Elas precisam ser amadas, precisam ser desejadas, porque elas não tiveram amor, afetividade, do primeiro relacionamento sexual, ou seja, sexual nesse sentido, tá? Ou seja, um relacionamento de convívio, de carinho, de afetividade, não com ato sexual, pelo sexo oposto, que é o pai. Então, queridos, essas mulheres que não tiveram a afetividade do pai, carinho, compreensão, abraço, pegar no colo, abraçar, essas mulheres que cresceram e não tiveram isso, principalmente dos pais, elas têm uma má experiência de afetividade pelo sexo oposto. E isso, queridos, cria uma lesão na formação dela, e ela vai em busca, inconscientemente, ela vai buscar essa atração, essa compensação com o corpo agora desenvolvido, sexualmente falando. Então, vamos atentar quanto a isso, amadas. Quero pedir às amadas irmãs, tá, que atentam sobre isso. Quando você se arrumar no espelho, minha querida, olhe direitinho se o que você está usando, o que você está colocando, vestindo, colocando sobre o seu corpo, vai despertar sensualidade. Saia decentemente. Ah, pastor, então não posso. Você pode sim, você vai para a academia, tem que usar lá a calça leg, tudo bem, você está lá, usa lá. Mas saiu, queridos, bota outra calça por cima, outra bermuda, ou outra coisa qualquer, para que você não chame atenção, para que você não desperte isso. Eu nem estou te proibindo de usar calça leg, mas use com sabedoria, no lugar certo, onde não vai causar, onde não vai proporcionar isso. Bom, eu só incentivei mais esse ato porque eu acho que é algo que, né, hoje em dia, no conceito de filosofia humana, isso está gerando muitos problemas. A outra coisa, que não permita que a sua língua diga palavras de mentira, palavras torpes, palavras de maldição, e ela se tornará uma oferta agradável ao Senhor. Queridos, quantas vezes nós emprestamos a nossa língua para falar mal de irmão, para falar mal de autoridades, para falar mentira, para falar coisas que não agradam a Deus, para ser motim, falar contra as autoridades, contra o pastor, contra nossos líderes, murmurar. Então não empreste a sua língua a essas práticas, e a sua língua será uma oferta agradável ao Senhor. Outra coisa, não aceite seus ouvidos receberem palavras enganosas, palavras de sedição, e elas se tornarão, né, os seus ouvidos se tornarão uma oferta agradável a Deus. Não permita, não consinta que sugestões, que conversas, palavras torpes. O que é a palavra torpe? Palavra sem propósito, palavra sem sentido, palavra sem vulgares, chegue aos seus ouvidos. Não permita, não aceite comentários. Querido, se você está numa roda e todo mundo está falando mal de alguém, começa ali uma discussão e começa a falar, alguém começa a falar mal de alguém, preste atenção no que eu vou falar. Começa alguém a levantar e falar mal de alguém, você simplesmente fica calado. Você não fala que sim nem que não, só fica quieto. Queridos, você já está concordando com aquilo. A partir do momento que você fica em silêncio, diante de algo que alguém está falando, de uma outra pessoa que não está presente, você já está sendo conivente com aquilo. Você já está aceitando aquilo. Ah, pastor, o que é que eu tenho que fazer? Não, olha só, fulano não é assim, você está enganado.
não vamos falar não porque não está presente, ou então você fala assim, olha só, eu não quero participar disso, dá licença, eu vou sair, eu não quero participar disso não, eu não quero emprestar os meus ouvidos a essas coisas, e sai fora, queridos, pode ser quem for, sai fora, ou então você repreende com amor, olha só, você não deve fazer isso porque a pessoa não está presente, não tem direito, ela não vai poder se defender. Nós precisamos ter atitudes cristãs, nós precisamos ser cristãos no nosso tempo, para fazer diferença, queridos, senão não adianta, senão não tem como, a gente nunca vai permitir brilhar a glória de Deus em nós, e nós como igreja precisamos permitir que a glória de Deus brilhe em nós. Vamos lá, outra coisa, não alimente pensamentos pecaminosos à sua mente, né? E ela se tornará uma oferta agradável a Deus. Cuidado, amados, cuidado com certos pensamentos, cuidado, queridos, com imaginação que vem na sua mente, tenha muito cuidado, rejeite em nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala, queridos, que todo o pecado, ele começa na mente, todo pecado antes de ser consumado, antes de ser realizado, ele começa, tem origem na mente, nos pensamentos. E quando você alimenta um pensamento mau, quando você alimenta um pensamento ruim, aquilo vai ganhando expressão, vai ganhando força, e quando você menos espera, você já está sujeito a pecar e a praticar aquilo. Agora, se vem o pensamento na sua mente e você rejeita, em nome de Jesus, eu rejeito isso, eu não aceito isso, eu rejeito isso em nome de Jesus. Vai falando, fala uma vez, fala duas, fala 10, fala 20, eu rejeito em nome de Jesus, eu levo o meu pensamento cativo a Jesus Cristo, eu quero levar os meus pensamentos às coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus, eu não aceito esse pensamento na minha mente, eu rejeito em nome de Jesus. Vai falando assim, queridos, para que o seu pensamento, a sua mente, ela se torne um lugar, né, um órgão, né, você dizer, que agrade a Deus, seja oferta agradável a Deus. Aí, queridos, uma coisa muito interessante nós entendemos, que eu não falei, é que a carta de Romanos, até o capítulo 11, Paulo, ele traz toda doutrina do amor de Deus expressado em Cristo Jesus, através do sacrifício, através da manifestação de Jesus, através da graça. Então é toda uma doutrina da graça até o capítulo 11. E a partir do capítulo 12 até o 16, queridos, é a expressão da prática, é o convite, é o desafio da prática. Praticar a doutrina que é apresentada dos capítulos 1 até o capítulo 11. Então agora nós estamos no âmbito, estamos no momento, estamos no limite da prática. Nós como igreja temos ouvido muito acerca de doutrina. Você vem aqui às terças-feiras, você fica por dentro de tudo que Deus conquistou, o que Deus quer, qual é a prática, o que a Bíblia fala sobre isso, sobre aquilo, sobre determinado assunto, o que a Bíblia tem a dizer. Você vem aqui, você ouve, mas queridos, como nós lemos em Tiago 1:22, nós não podemos somente ser ouvintes esquecidos, nós temos que colocar em prática aquilo que chega ao nosso conhecimento, senão a Bíblia compara você como um homem que olha o seu próprio rosto no espelho e quando se afasta, se esquece. E é isso que acontece. Você ouve as verdades de Deus, mas se você não exercitar na prática, você vai esquecer aquela verdade e você volta à prática de antes. Nós fomos libertos, queridos, de uma prática, de uma escravidão do pecado. Agora, nossa mente, ela precisa estar sintonizada. E agora nós vamos entrar na segunda parte, que é esse trabalho que Paulo explica. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o versículo 2, ele entra numa outra dimensão. Ele trata da mente. Não basta rejeitar pensamentos maus, é necessário uma mudança, uma transformação de raciocínio. E é interessante, queridos, que eu pesquisei aqui no grego, as palavras conformidade
conformar, como nós lemos aqui, não conformeis, então conformar. E transformar, transformeis, elas no original grego fala de forma. Essas duas palavras, a raiz dessas duas palavras tem a ver com forma. Conformeis não é uma atitude, mas sim, vamos se dizer, é uma expressão de se deixar moldar por uma forma. A palavra no original grego expressa isso, tá? É claro que você lendo, você tem quase que a mesma concepção, o mesmo entendimento, mas no original grego quer dizer o seguinte: não se moldeis à forma deste mundo. Esse é o original grego. Vocês estão entendendo? Não moldeis a forma deste mundo. E é o que nós estamos tratando essa noite. O mundo está apresentando formas, e essas formas, elas são voláteis. O que é uma coisa volátil? Quem que sabe o que é uma coisa volátil? Ela assume a forma, várias formas, dependendo de onde ela se encontra. A água, por exemplo. A água é um elemento volátil. Por quê? Porque se você botar dentro de um recipiente quadrado, ela vira quadrado. Se você botar no redondo, ela vira redondo. Se você botar num tubo, ela fica comprida, fica um tubo. Então a água é um elemento volátil, porque assume o ambiente em que ela é colocada. Agora, quando uma coisa é absoluta, não tem como mudar. Você não pode pegar um quadrado e querer enfiar esse quadrado, dependendo do tamanho do quadrado, dentro da garrafa de Coca-Cola, ou num copo. Não tem como, é impossível, porque não tem como. Aquele elemento, ele é absoluto, ele tem uma estrutura que não muda. Então, quando Paulo está falando no original grego, as palavras conformar e transformar têm a ver com forma. Forma do mundo, que Paulo queria identificar, trazer a forma do mundo, que o mundo está apresentando, modelo de vida. A forma que o mundo apresenta. E dessa forma, queridos, a gente precisa conformar, se ajustar à forma. E transformar, transcender a forma. Ou seja, a forma não consegue influenciar o absoluto. E nós, amados, nós temos a possibilidade de viver uma vida absoluta diante de Deus. Por quê? Porque nós cremos na palavra, que é absoluto. O que é algo absoluto? Que não muda. Passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Queridos, pode entrar geração, pode entrar modernismo, pode entrar transformação disso, daquilo outro, a sociedade pode mudar, as coisas podem mudar, e a gente tem visto hoje aquilo que era pecado alguns anos atrás, hoje é aplaudido. Aquilo que alguns anos atrás as pessoas até batiam, até, entende, rejeitavam, hoje é aplaudido, porque a sociedade muda, o mundo muda. Mas nós que conhecemos a verdade, nós que temos o absoluto da verdade de Deus, não podemos mudar. Não pode haver variação de mudança, de transformação, de sombra de dúvida, porque nós cremos na verdade. Nós temos a verdade, o conhecimento da verdade. Então, se nós mudarmos a estrutura do nosso entendimento para a compreensão dessas verdades, nós não vamos ceder ao volátil do mundo. Nós não vamos, não, pastor, não é bem assim, pastor, é que isso também, naquele tempo era assim, naquele tempo era aquele pensamento, todas as coisas mudaram, hoje a coisa está mais light. Queridos, pecado é pecado. 5.000 anos atrás, e 5.000 anos à frente, pecado vai ser sempre pecado. Não tem jeito. Porque é Deus que determinou. É Deus quem disse. Pecado é tudo aquilo que desobedece e vai de contra a vontade de Deus. Pecado é pecado. Então não tem
meio termo, não tem nada disso. E aí, queridos, você pode estar perguntando, mas em que momento da minha vida eu experimento a vontade de Deus? E é exatamente o que eu estou falando, quando você decide viver, porque o que nós vemos aqui? O que o texto, segunda parte do versículo 12, ele fala: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E talvez você fale assim, pastor, como eu sei a vontade de Deus para a minha vida? Muito simples, meu amado. A resposta está exatamente na primeira parte do verso 2. É a prática da palavra. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, à medida, queridos, que eu vou trabalhando nas mudanças da minha vida, para que eu não me torne volátil com a sociedade, me adaptando às coisas que a sociedade me sugere, mas eu permanecendo imutável, à medida que eu vou trabalhando em mim, à medida que eu vou trabalhando na minha natureza pecaminosa, à medida que eu vou permitindo entrar a verdade de Deus pela leitura da palavra, pelo conhecimento da vontade de Deus, eu vou conhecendo, é simultâneo, eu vou conhecendo a vontade de Deus com a minha vida. O problema muitas vezes é que a gente quer conhecer a vontade de Deus, mas não estamos dispostos a passar pela mudança, pela transformação. A gente quer saber, mas a gente não está disposto a pagar o preço. E não tem jeito. Ah, pastor, você está falando de preço, mas a salvação, ela não tem preço. Sim, a salvação, ela não tem preço. Eu não posso fazer nada para ser salvo, mas uma vez que eu sou salvo, eu tenho um preço de santificação. Você sabia disso? Uma coisa é você ser salvo. Uma coisa é você ter o teu nome escrito na lista da vida no seguinte sentido: porque você permanece fiel. Uma coisa é você ter a promessa de salvação que Cristo conquistou para nós. Outra coisa é você permanecer salvo. Isso é doutrina bíblica. Presta bem atenção quanto a isso. Esse negócio que você já deve ter ouvido uma vez salvo, salvo para sempre, isso é furada. Ah, não, eu não, pastor, eu sou salvo, meu nome está escrito no livro da vida, agora eu posso pintar e bordar, eu posso pecar, porque Deus vai me levar à força para o céu. Você quer pagar para ver? Então lê a Bíblia. Você não tem que fazer nada para receber o perdão de Deus. Mas você precisa pagar um preço de santidade, um preço de permanecer salvo. E qual é esse preço? Negar a si mesmo. É como Jesus disse: quem quiser seguir-me tem que negar a si mesmo. Tem que abrir mão da sua vida, da sua vontade, dos seus desejos carnais, do seu padrão deste mundo, e buscar viver uma vida santa, uma vida que me agrada, lendo e obedecendo aquilo que eu deixei para vós. É isso, amados. E aí, vamos entrar agora numa segunda parte, no versículo 3. Nós falamos agora do relacionamento do homem de Deus para conosco, nós com Deus. Agora nós vamos entrar no versículo 3, que é o único versículo que eu vou estar mencionando aqui, que é o relacionamento comigo mesmo, e que está ligado a exatamente essas mudanças. Porque o versículo 13 fala assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Bom, o que Paulo está trazendo aqui? Eu não vou ler o contexto disso para não estender, mas você chegando em casa, você pode ler todo o capítulo 12, que você vai entender o contexto disso que eu vou explicar agora. Então, queridos, é a razão, o entendimento acerca de você. Quando ele fala assim, ó, pela graça de Deus é dada, pela graça de Deus, e isso fala que nós somos envolvidos por essa graça que foi estendida a todos.
sem distinção. A graça é oferecida a todos, sem distinção. Digo cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. O que ele está falando sobre isso? Você sabe, aquela pessoa que muitas vezes ela tem um engano, uma impressão enganosa acerca de si mesmo. E isso aí, queridos, é algo terrível, porque o mundo, ele trabalha para gerar na sua vida uma falsa autoimagem de quem você é. O mundo, com as experiências que nós vivemos, principalmente na nossa primeira infância, com a nossa primeira família, ali já é enxertado muitas situações, e eu não estou aqui culpando ninguém, por favor, não estou culpando ninguém, porque também eles passaram por mesmas situações, mas a intenção deste mundo é implantar em você, quando criança, uma falsa autoimagem de quem você é para Deus. Então nós temos aqui, eu separei só dois extremos que nós podemos observar, que é da supervalorização do eu, e eu coloquei aqui, o que é autoestima? É a soma da confiança, o respeito em relação a si próprio e o valor que atribuímos à nossa competência, o que acaba levando ao juízo de valor que fazemos sobre nossa pessoa. Preste atenção. De forma definitiva, é o amor que cada um sente por ele mesmo. A autocrítica excessiva que mantém o estado de insatisfação. Ou você valoriza o seu eu, ou você tem necessidade de receber a aceitação das pessoas. Então é aquele tipo de pessoa que tudo que ela faz, ela faz melhor, ela tem o melhor, o que é dela é melhor do que o outro, ela sabe mais, ela precisa falar o que ela está fazendo, ela precisa abordar o que ela tem feito, ela precisa dizer os cursos que ela tem, ela precisa dizer em que ela é formada, ela precisa falar que ela faz assim de melhor, que ela conseguiu isso, que ela tem esse bem, que ela conquistou aquilo outro. Então esse tipo de pessoa, ela tem necessidade de receber reconhecimento, de autoavaliação, uma aceitação das pessoas. E isso, queridos, é ruim, porque isso prejudica o entendimento, a humildade da pessoa viver. A pessoa, ela perde o referencial de humildade de Cristo, porque eu estou falando de crente, tá, Cristo? Estou falando do mundo não, estou falando de pessoas crentes. Porque Paulo escreve aos crentes de Roma. Essa carta foi para crente, não foi para ninguém do mundo não, foi para crente. E essa pessoa, Cristo, por essa necessidade, ela acaba sendo soberba, ela acaba humilhando os outros, ela acaba não aceitando doutrina, ela acaba não aceitando, não, isso eu já sei, não vou não, eu estudo, não, eu já sei, tudo que está, eu já sei de cor e salteado, não, eu já sei, não preciso não, que está tudo bem, não, eu estou legal, não, está tudo bem no meu lar, não, está tudo bem, está jóia, não, eu já sei de tudo, já sei. Esse tipo de pessoas, queridos, elas simplesmente, elas são prepotentes. Por quê? Porque elas se acham conhecedoras, que não têm necessidade de aprender, porque elas já sabem. Ou quando não, dentro desse mesmo perfil, ela tem necessidade de falar que ela sabe, que ela entende. Ela não vive mais a humildade de Cristo. Ela não consegue mais interagir, porque ela tem que ser a melhor. Muitos, às vezes, têm um problema de perfeccionismo. Aí é uma outra situação que nós iremos entrar, mas não vou entrar. Esse é um dos extremos. O outro extremo é exatamente o contrário, que é a baixa autoestima. É a pessoa que não se aceita. Elas possuem um sentimento constante de insatisfação em relação a elas mesmas e falta de confiança ou valor.
São as pessoas tímidas, são as pessoas que se acham incapazes, são as pessoas que não aceitam o corpo que tem, são as pessoas que não aceitam a história que viveu, são as pessoas que são fatídicas, por que que Deus permitiu isso na minha vida, por que que eu sou assim, por que que eu sou assado. Então essas pessoas, elas também não conseguem absorver, elas não conseguem entender o grande amor de Deus por elas. Quando Paulo explica assim, que para que não convém saber mais o que sabe com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, queridos, Jesus morreu por todos, logo todos são preciosos, todos são filhos de Deus, que aceitou a Jesus, todos se tornaram filhos de Deus, mediante a filiação com o Pai em Cristo Jesus. Não existe, queridos, não existe aquele que Deus ama mais do que o outro. Não existe aquela que Deus abençoa mais um do que o outro. Não existe isso. Existem circunstâncias. Alguém pode falar, mas Jesus tinha Pedro, Tiago e João. Claro, aí é que está a diferença. Porque Pedro, Tiago e João, eles tinham mais sede de conhecimento. Eles queriam mais. Então eles se aproximavam mais de Jesus. Eles eram aqueles que Jesus, ao deitar numa casa, é o que estava ao lado dele. E Jesus, antes de dormir, tinha que ficar fazendo respondendo um monte de perguntas que eles faziam. Jesus estava andando na beira do caminho. Quem estava lá na frente com Jesus? Pedro, Tiago e João. Jesus estava curando lá em meio a um lugar, numa cidade. Quem estava do lado lá? Pedro, Tiago e João. Jesus estava comendo, estava dormindo. Quem estava próximo? Pedro, Tiago e João. Porque eles tinham sede, eles queriam aprender, eles queriam saber. Os demais foram chamados, sim, mas ficavam mais distantes. E dentro desses três havia um que se destacou ainda mais, que foi João. Queridos, isso não demonstra favoritismo de Jesus por ninguém. Entenda isso, por favor, meu amado, minha amada. Entenda isso. Deus não tem ninguém por favoritismo. O que existe é aquele que se aproxima mais de Deus do que outro. Aquele que se aproxima mais de Deus, aquele que busca mais a Deus, é o que recebe? Mais. Aquele que busca mais a Deus, aquele que quer mais de Deus, aquele que quer aprender mais de Deus, esse recebe mais. Deus não vai te enfiar a palavra pela tua goela abaixo, querido. Mas Ele vai te dar com abundância quando você busca, quando você deseja, quando você quer. Por isso que alguém se destaca, mas não é porque é melhor, porque é mais qualificado, nada disso. É porque buscou mais, porque desejou mais, porque se aproximou mais. E aí muitas vezes, que as pessoas que já têm um complexo de inferioridade, um complexo que danificou a sua autoimagem, ela tem um comportamento, ela tem dificuldade de receber até o amor de Deus. E essa falta de compreensão prejudica o avanço do conhecimento da graça de Deus. Ela tem dificuldade de receber a graça, ela tem dificuldade de aceitar, porque ela não consegue se ver como alguém que vai ser amada, como alguém realmente digna, ainda que não sejamos dignos, mas digna de receber aquilo que é oferecido. Isso vai criar um problema sério, uma distância, uma indiferença, queridos. Porque se eu não me vejo como filho, se eu não me vejo como filho de Deus, se eu não me vejo como amado de Deus, que tipo de salvação é a minha? Que tipo de salvação é a minha? Por que o diabo trabalha tanto na paternidade das famílias? Porque o pai terreno deveria ser o representante legal e legítimo da paternidade divina. Mas qual é o trabalho do diabo na paternidade familiar? É desfazer, desintegrar, desestruturar, desligar, prejudicar o relacionamento paterno. Porque essa pessoa, quando cresce, ela não consegue aceitar o amor de Deus como pai. Eu já trabalhei com pessoas que
que ela nunca chamou Deus de Pai na oração, sempre chamou de Todo-Poderoso, Deus. Nunca, ela falou, nunca chamei Deus de Pai na minha vida. Porque a referência de pai para essa pessoa era pior. Mas aceitava Jesus, o irmão. Aceitava Jesus, o irmão, mas não aceita Deus como pai. E aí eu pergunto, queridos, onde está o processo de salvação, de libertação na vida dessa pessoa? Então, quando Paulo se preocupa, quando Paulo traz essa doutrina, preste bem atenção, ele traz uma doutrina para um grupo de pessoas que moravam em Roma, que era, na época, uma das maiores cidades depravadas do Império Romano, onde as coisas mais absurdas aconteciam, onde criação de filhos era totalmente fora de um parâmetro. Então Paulo, ele traz a referência, ele traz as mudanças, ele traz essa condição, esse entendimento de mudança de mentalidade para uma sociedade pervertida, como muito parecida com a nossa, muito parecida com a nossa hoje. Ele traz ao alerta para uma cidade, para uma sociedade de cristãos inseridos dentro de uma sociedade de cristãos santos, numa sociedade profana, promíscua. E Paulo faz esse desafio, ele faz esse rogo, olha, eu rogo a vós, rogo-vos. Ele pede, ele suplica para que a gente possa ter esse entendimento, para que a gente possa ter essa comunhão. Meu amado, minha amada, você pode ser liberto. Jesus levou sobre a cruz do Calvário, querido, sobre ele, toda a maldição do pecado, toda a consequência do pecado, toda a mentira de Satanás, tudo foi lançado sobre Jesus e ele venceu. Ele está te dando vitória, ele está apresentando a você. Se você, meu amado, se você, minha querida, está aqui essa noite, ainda está aprisionado com um sentimento, seja ele de superioridade, de engrandecimento, ou de reconhecimento, de necessidade de ser reconhecido, às vezes quando você não é convidado, às vezes quando não te dão um cargo na igreja, às vezes quando alguém não cita o seu nome, você fica todo borocochô, não falaram em mim, puxa vida, ninguém me valorizou. Queridos, isso é problema. Eu não tenho necessidade de ser reconhecido por ninguém, queridos. Eu não tenho. Porque muito novo, já desde novo, eu entendi o amor de Deus pela minha vida, que para mim é o suficiente. Eu não preciso do amor de mais ninguém. O amor de Deus basta na minha vida. Eu não apoio a minha felicidade na realização, no sucesso emocional, sentimental, com os meus filhos, com a minha esposa, ou com qualquer pessoa, não. Eu já sou feliz com Cristo, eu já sou completo em Cristo. Eu não dependo de ninguém, amados, para que eu seja realizado. Eu não preciso estar aqui em cima para ser reconhecido, eu não preciso. Tanto os irmãos sabem, eu prego uma vez no mês, às vezes, nem uma vez no mês eu estou pregando, estou abrindo espaço para os pastores, para todo mundo pregar, porque eu quero que se desenvolvam, eu quero dar oportunidade. Eu não tenho necessidade de ficar preso aqui no culto, aqui em cima do púlpito, e as pessoas virem me elogiarem, ou ficarem atrás de mim. Não preciso disso, querido, não preciso disso, eu não preciso disso. Porque eu sou satisfeito em Cristo, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu sei o grande amor que Deus tem pela minha vida. E olha que meu pai não era presente, hein? Meu pai era uma pessoa maravilhosa, mas ele não era presente, ele trabalhava demais. Nunca me levou a um passeio, nunca me levou para jogar bola, nunca esteve presente. Essas mudanças, né, de puberdade, você sabe o que é, né? Meu pai nunca falou comigo, nunca conversou comigo, nunca me orientou em nada. Nada. Eu nunca tive nada mágoa do meu pai, não tive nenhum reflexo disso aí. Então, amados, se existe alguma situação que você possa detectar na sua vida, que esteja atrapalhando o seu desenvolvimento, o seu crescimento, a sua postura, viver essa vida transformada, eu quero te desafiar, para que você hoje mude isso, para que você confesse isso.
Confesse isso diante de Deus. Faça uma análise. Ou talvez peça ajuda a alguém perto da sua casa. Chega perto de alguém de casa, o bom é da família, né? Seja marido, esposa, filhos. O que você vê de mim? O que você observa em mim? Você acha que eu preciso disso? Porque tem gente, queridos, que faz as coisas e nem sabe por que faz. Não sabe nem o que está fazendo. E ela alega, não, isso é ser mãe. Ah, não, isso é ser amor. Não é nada de amor, queridos. Não é nada de amor. É a necessidade que tem de cuidar de alguém, é a necessidade que tem de ser valorizado por alguém. Isso se chama codependência. E a pessoa dá o nome de amor. Não sabe nem o que é amor, mas dá o nome de amor. Então essas coisas, queridos, são enganos do mundo, que traz confusão na mente e nos impede de viver a vida abundante em Cristo. E você, igreja, você foi comprada com alto preço. Você foi comprado com um preço mais especial, incomparável deste mundo. Você foi comprado com o sangue do justo, Jesus, que não tinha pecado. E Ele fez isso, Ele deu a vida para que você vivesse uma vida abundante. É como Ele diz em João 10:10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então não tem porquê você continuar sendo lesado pelo diabo, ser roubado pelo diabo. Não tem porquê você continuar sendo enganado pelo diabo, se você já tem a vida abundante conquistada por Cristo na cruz do Calvário por você. Por que viver essa mediocridade? Por que viver essa média? Você tem que viver uma vida de excelência, uma vida nobre, uma vida constante. Eu não estou falando de riqueza, eu estou falando de vida abundante. O que é isso? É alegria, é felicidade, é certeza, é esperança, mesmo nas tribulações. Pode ter doença, pode ter desemprego, pode ter o que for, mas você tem a certeza que Deus é contigo, Ele é presente e Ele te sustenta. Ainda que você atravesse pelo vale da sombra da morte, é Ele que te carrega nos braços, é Ele que te sustenta, Ele é o teu provedor, Ele é aquele que te cura, Ele é aquele que te guarda. Então por que viver essa vida medíocre? Por que viver uma vida igual aos que todos vivem? Você tem que viver uma vida de excelência, meu amado, uma vida preciosa, porque Cristo conquistou isso para você na cruz do Calvário. Não aceite menos do que isso. Não aceite o diabo continuar mantendo ligações da vida passada, sentimentos lá do passado, que te oprime, que te entristece, que você fala, mas fulano fez assim, puxa vida, eu não merecia aquilo, porque, queridos, passou, já era. Libere o perdão, restaure a sua vida em Cristo Jesus. Vamos prosseguir, vamos conquistar, vamos desfrutar das promessas de Deus, vamos fazer valer o sacrifício de Cristo em nossa vida. Não podemos, amados, não podemos. Já temos que já hoje viver as promessas da vida vindoura. Você sabia disso? Você pode já viver hoje as promessas da vida vindoura, mas isso só depende de você. Se você continuar preso, aprisionado com essa mentalidade, com essa conformidade com as coisas do mundo, com aquilo que o diabo fez, com o seu passado, se você achar que a sua vida é isso mesmo, que não tem jeito, queridos, infelizmente o diabo vai continuar dominando a sua vida, e sendo você uma pessoa livre, eu profetizo sobre a sua vida uma nova mente, uma transformação, uma mudança, para que você venha obter todas as promessas que já foram liberadas, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes que foram conquistadas para você, meu irmão, que foram conquistadas para você, minha irmã. Amém? Feche seus olhos. Eu quero desafiar isso, meu amado. Eu posso falar, eu posso abençoar, mas só você pode ativar. Só você pode ativar.
E uma coisa muito interessante, nós adquirimos uma maquininha ali, né, da Tom, então você pode passar ali, pagar livros, até dizimar ali com cartão da maquininha. Mas hoje, antes do almoço, para que nós pudéssemos usar essa maquininha, ela estava exigindo um código de ativação. A máquina já está na minha mão, já está cadastrada a conta da igreja na máquina, já está tudo preparado para que eu seja beneficiado com aquele instrumento. Mas faltava um código de ativação. E enquanto eu não coloquei esse código de ativação, ela não startou. Ela estava presente, já estava em minhas mãos, já estava registrado o nome da igreja, a conta já estava ali. Mas enquanto eu não coloquei o código de ativação, ela não startou. Ela não aceita cartão, ela não aceita nada. Só depois que eu inseri o código, ela deu um ok. Ela trouxe uma mensagem: seja bem-vindo, você pode agora realizar suas compras. Então, queridos, qual é o código de ativação hoje? Qual é o código de ativação que você precisa acionar para que as bênçãos de Deus se derramem sobre a sua vida? Talvez para alguém aqui, queridos, talvez para alguns aqui, seja a confissão, seja o código de ativação, é entregar a sua vida a Jesus, é abrir seu coração para Jesus, é convidar Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida. Para outros, é o entendimento, a compreensão, e o colocar em prática a leitura da palavra, e o desejo, o esforço de colocar em prática. Esse é o código de ativação. Eu não quero chamar ninguém aqui na frente para fazer uma oração poderosa e você startar. Não, eu não quero fazer isso. Isso é perda de tempo. Você vem aqui na frente, recebe a oração e volta e nada muda. Você precisa tomar a decisão agora, aí sentado no seu lugar, diante daquilo que o Espírito Santo já falou ao seu coração, diante daquilo que o Espírito Santo trouxe à sua mente, o que você precisa fazer agora. E eu quero desafiar você a liberar esse código de ativação na sua vida, das verdades de Deus, das promessas de Deus sobre você. Você, meu irmão, você, minha irmã, você sabe o que precisa fazer, porque o Espírito já tem falado do seu coração. O caminho do Senhor Jesus, vem aqui na frente. Aleluia, eu quero descer, quero orar por você. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Aleluia. De repente, glória a não Deus. vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória. Aleluia. Percebo quão maravilhoso Ele é. Não perca essa oportunidade. Ela pode ser única na sua vida. Ela pode ser a última. Aleluia. Venha declarar que Jesus é Senhor da sua vida. Ele me ama. Vem de volta aos braços do Pai. Ele te anseia, Ele te espera, Ele te deseja, Ele te ama. Aleluia. Glória a Jesus. Ele me amou. Glória a Deus, aleluia. Ele me ama. Glória a Jesus, aleluia. Ele me amou. Aleluia. Glória a Deus. Só um momentinho. Deixa eu orar. Senhor, nós queremos, ó Deus, agradecer pela Tua palavra. A Tua palavra que nos auxilia, Senhor Deus, nas mudanças, nas transformações e nos nossos passos firmes e constantes no caminho que nos leva ao céu, nos auxiliando, Senhor, na trajetória, sem nos desviar para a direita ou para a esquerda, mas andando nos caminhos, Senhor Deus, que o Senhor
tem determinado. E como o Senhor mesmo disse, é um caminho árduo, um caminho difícil, um caminho estreito, mas um caminho de recompensa, um caminho de vida, um caminho de vitória, um caminho de eternidade ao teu lado. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Eu quero agradecer pelo teu Espírito Santo que enviaste para nos auxiliar nessa caminhada. Senhor, que o Senhor esteja abençoando a vida dos meus irmãos que aqui estão, a vida das minhas irmãs, Senhor. Senhor, traz o entendimento e a compreensão das tuas verdades, Senhor, para que possamos, ó Deus, a nossa mente ser transformada, Senhor Deus, ao passo, Senhor, que conhecemos a Ti, ao passo que caminhamos com o Senhor. Senhor, sejamos renovados pelo entendimento e a compreensão dessas verdades, para que possamos experimentar tudo que é bom, perfeito e agradável que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Eu abençoo, Senhor Deus, cada vida que está neste lugar, cada família que está representada, seja abençoada por Ti, que tenha uma semana de vitória, uma semana de conquista, em nome